meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Esse canal que tem por objetivo trazer estudos, ensinos e mensagens de Deus para você e para toda a sua família. E hoje nós estamos aqui com a continuação do nosso estudo trimestral, a qual estamos aprendendo sobre a Igreja Eleita, a Carta aos Efésios, a lição 7 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem por tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Mas antes da gente dar início à nossa aula, quero agradecer a você que tem me acompanhado nos meus vídeos, Deus te abençoe. Quero também pedir para você aí que é novo aqui no canal, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal se você puder. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para você estar recebendo os nossos novos conteúdos aqui. Deus abençoe a sua vida grandemente. Também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nome de 3 livros que eu quero indicar para você fazer uma boa leitura aí também na sua casa. Deus te abençoe. Vamos para a nossa aula? Aula número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na última aula, falamos sobre a condição dos gentios sem Deus. Trouxemos a ênfase em aplicação na nossa vida para a gente refletir e pensar como éramos sem Deus. O objetivo da aula anterior foi esse. O objetivo dessa aula é trazer, de uma certa forma, o entendimento e a reflexão interna de que Cristo é a nossa reconciliação. Se éramos sem Deus e precisamos saber quem éramos e quem somos para nos relacionar com o nosso Deus, agora precisamos saber que somos reconciliados com Ele. E reconciliar é voltar a ter uma relação. E aqui nós vamos aprender que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Afinal, estamos buscando novas relações, buscando se relacionar com o nosso Deus. E precisamos saber por que meio isso é possível fazer. O textual que nós vamos usar aqui se encontra na Carta aos Efésios, no capítulo 2. Você vê que essa carta é tão rica que a gente está na lição 7 e ainda estamos no capítulo 2, usando como base. 6 capítulos riquíssimos da Carta aos Efésios. Para alguns teólogos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu mais profunda. É muitos ensinos aqui, uma bênção. Capítulo 2, versículo 14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derribando a parede de separação no meio. Está aí o textual que nós vamos usar como base para este estudo. A verdade prática para a minha vida e para a sua vida é a seguinte: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nós vamos falar da inimizade na vertical e vamos falar da inimizade na horizontal, também aqui. Tá? A leitura bíblica em classe está na Carta aos Efésios, do capítulo 2, do versículo 14 ao 19. O objetivo geral que temos aqui é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre 2 povos, criou a igreja. Então nosso objetivo aqui é desfazer qualquer inimizade. Cristo é a nossa reconciliação. Glória a Deus por isso. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Agora, Paulo vai escrever na Carta aos Efésios que agora o muro, a parede foi derrubada. Cristo é a nossa paz, de ambos os povos fez um, derribando o muro que dividia, que separava judeus de gentios. Vamos tratar muito nessa questão literal da época e vamos tentar sempre trazer uma questão aplicativa também para os nossos dias atuais. Afinal, o muro foi desfeito, mas para iniciar, para a gente pensar, mas parece que muitas das vezes a gente constrói outros muros. Parece que às vezes a gente está com uma colher de pedreiro, com um bloco e com cimento construindo, colocando tijolinho e construindo muros. É bem certo que alguns muros, vamos falar aqui, eles precisam mesmo ser construídos, como por exemplo o muro que nos distancia do pecado. Não podemos nos aproximar mais do pecado de forma deliberada, é claro. Mas o muro que está tratando aqui era o muro da inimizade entre homens e Deus e entre homens e homens. E este muro foi desfeito. Glória a Deus. O primeiro tópico que tem por nome Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos que o que Cristo fez para dar fim a esse litígio
entre os homens. Então o exclusivismo religioso, que a gente já falou aqui em outra aula, dos judeus, fez uma separação. O judeu, por se achar diferente, e era diferente na questão da circuncisão, se separou de forma, não somente por uma forma cerimonial, mas de uma forma presencial. E aí esse exclusivismo trouxe um conceito, um entendimento errado da palavra. Por isso que Deus levanta o apóstolo Paulo para mostrar que não era bem assim. Esse exclusivismo, afinal, somos exclusivos de Cristo, sim, somos a propriedade peculiar. Mas esse exclusivismo não pode trazer uma visão de uma aplicação terrena, a qual as pessoas vão interpretar que eu sou tão exclusivista que eu não me aproximo de ninguém, que eu não dou a mão para ninguém, que eu não me achego a ninguém. E aí eu não vou passar uma imagem de uma igreja viva, afinal a igreja precisa evangelizar. Como diz o tema aqui, Cristo é a nossa reconciliação com Deus e automaticamente a nossa reconciliação com os homens, que é o que nós vamos tratar aqui, reconciliação na vertical e também na horizontal. Esse texto, vamos ler o versículo 15 aqui. Olha o que diz o versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, o Deus que veio salvar a humanidade, o Jesus que veio salvar a todos, precisava desconstruir esses falsos ensinos. Ou seja, ele era o Deus, ele é o Deus de todos, desde que todos queiram ele. Como a gente sabe, a igreja eleita, ele predestinou, isso, nos elegeu. E agora, por intermédio da justificação e do processo de santificação, eu sou eleito. Mas Cristo precisava, e por isso que o apóstolo Paulo, um homem levantado por Deus, vem desconstruir esse exclusivismo que atravessava gerações, que passava. E não é da gente se pasmar, porque hoje a gente ainda enxerga muito desse exclusivismo. Talvez não mais judaico, mas por que não dizer o exclusivismo cristão? Quantos, às vezes, dentro da congregação ou no nosso meio, começam a se achar tão exclusivos por algum cargo ou por alguma ocupação que não conseguem mais se relacionar e vão construir um muro. E é nesse sentido que a gente também vai tratar numa visão prática, atual e contemporânea. Primeiro tópico, a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Está aí. Então a estrutura da construção já revelou o exclusivismo religioso. A famosa religiosidade, a cerimônia da circuncisão trouxe um conceito exclusivista fortemente. Ou seja, o judeu foi a um ponto extremo de exclusivismo e isso ficou ruim. Entre o santuário e o ato dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então, a parede da separação entre os homens. Quando Paulo colocou um grego lá dentro, levou ele à prisão. Tamanho era o exclusivismo, tamanho era a religiosidade, a parede de separação. E trazendo para os dias atuais, como a gente tem facilidade de construir paredes, não é verdade? Como a gente tem facilidade de construir as nossas paredes e nos dividir e nos afastar uns dos outros. Mas a Bíblia nos diz que somos um corpo. Eu costumo dizer que união e unidade, que são próximos, são um pouquinho diferentes. União, um exemplo mais prático, é um conjunto de pessoas que estão no mesmo lugar. Posso dizer que estamos reunidos para adorar a Deus. Mas unidade, eu quero usar o exemplo de um saco de batata. Quando colocamos várias batatas num saco, elas estão unidas no mesmo saco. Mas quando elas viram purê na panela, elas estão unificadas, elas estão intrínsecas. E o corpo de Cristo precisa não só estar unido, mas tem que estar unificado, ou seja, essa parede que nos divide precisa ser desconstruída. Então, trazendo, como eu gosto sempre de fazer, de uma forma aplicativa, os judeus construíram os seus muros que distanciavam ele dos gentios. E muitos de nós, às vezes, construímos muros que nos afastam, às vezes, uns dos outros. Mas não é assim que o nosso Deus nos quer para a gente, porque afinal Cristo é a nossa reconciliação com Deus agora. Olha o que o texto vai dizer também aqui no versículo 19. Agora não sois forasteiro nem estrangeiro, mas concidadão dos santos da família de Deus. Então, se eu não sou estrangeiro, se eu não sou forasteiro, se eu sou concidadão do santo, você também não é estrangeiro, você também não é forasteiro, você também é concidadão do santo, você também é igreja eleita. E por isso que nós não podemos construir muros nesse sentido, essa parede que dividia e continua dividindo algumas pessoas.
Segundo tópico, segundo subtópico, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, no versículo 14, o qual ele, a nossa paz, e de ambos os povos fez um, derribando a parede que estava no meio. Ou seja, Cristo, ele reconcilia, ou seja, ele reconcilia o homem com Deus e o homem com o próprio homem. Precisamos trazer alguns textos, como por exemplo, quando a gente vai em Colossenses 3,13, que ele vai dizer assim: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É uma reconciliação horizontal, de homem com homem, que é o que a gente também vai falar aqui, e uma reconciliação vertical. Afinal, para ter reconciliação horizontal, eu preciso, de forma primordial, é primordial ter uma reconciliação na vertical. Afinal, é o Espírito Santo que intercede. Eu não sou bom, você não é bom. É o Espírito Santo que intercede por gemidos inexprimíveis na minha pessoa e na sua, e nos faz, pelos ensinos da palavra de Deus, pelo processo de santificação, ter boas relações com os nossos irmãos. Ou seja, essas paredes vão se derrubando. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo a divisória foi rompida. Então, era uma barreira literal e espiritual. Então, os judeus ali de forma literal não se aproximavam mesmo do gentio, não se aproximava, e muito menos espiritual, porque se achava acima, se achava melhor. E o gentio, por sua vez, também ficava ali separado. Um povo distinto, um povo separado. Era uma barreira que dividia. E ainda pensando nos nossos dias atuais, nessa questão espiritual e nessa questão espiritual e literal, nós não podemos mais deixar essas coisas nos dividir, porque Cristo desfez esse contexto. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Ou seja, todos agora temos acesso ao santuário. É claro que vamos entender depois, vamos estudar as questões práticas para ter acesso, o que eu preciso fazer para ter comunicação com Deus, qual a minha conduta que eu tenho que ter, isso é um outro critério. Mas aqui ele está explicando que a parede foi derrubada. A parede que separava foi derrubada. Ou seja, agora Cristo fez dos ambos os povos um só povo. Então, eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém. Dons nos separam muitas das vezes. Capacitação nos separa. Níveis espirituais. Intelecto, por que não dizer assim, né? E isso muitas das vezes é mal interpretado dentro de uma congregação. É claro que nós vamos ver pessoas lá na congregação que são mestres, que são doutores, que são pastores, que, é óbvio, têm um conhecimento mais apurado ou mais profundo, se é assim que a gente pode dizer, em relação a algum outro irmão. Mas isso não nos separa na questão com Deus e com nossos irmãos. Afinal, nosso Deus não faz acepção de pessoas. E de ambos os povos fez um. Então, quer o dom que eu tenha ou você tenha, isso não nos difere em relação a Deus e aos nossos irmãos. O muro não pode ser construído de novo. Essa parede foi desfeita. Somos todos iguais para a glória de Deus, no sentido, principalmente no sentido prático e no sentido salvífico. Glória a Deus. 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com o gentio. Então, a lei moral, civil e cerimonial trazia um conceito cada vez mais exclusivista ao judeu e fazia com que eles fossem hostis com os gentios. Aí, a hostilidade. Outra característica que não agrada ao nosso Deus. O conceito da lei dos mandamentos. Trazendo para os nossos dias o conceito da lei, o conceito do entendimento, o conceito de um mestre, o conceito daquele que aprende mais da palavra de Deus.
o conceito daquele que armazena melhor as informações bíblicas, o conceito daquele que absorve melhor, pelo dom que tem, pelo dom que Deus o concedeu, as coisas do Senhor. Mas esse conceito não pode nos trazer uma hostilidade de tratamento com os nossos irmãos. Afinal, quanto mais é dado, mais é requerido. Se mais Deus te abençoa no sentido da tua sabedoria, mais Ele vai lhe cobrar com atitudes práticas. Afinal, Tiago vai dizer, em Tiago 1,5 vai dizer, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. Vamos supor que a pessoa está pedindo essa sabedoria e Deus cada vez dando mais a ela, como muitos de nossos mestres e pastores recebem de Deus, muitos de nós. Quanto mais é dado, mais é requerido. Então, quanto mais sabedoria ela tem para ensinar, mais sabedoria ela precisa ter para praticar e para mostrar aquilo que ela aprende. Quanto mais sabedoria ela tem para expressar alguma coisa que ela aprende, mais sabedoria ela tem para aguentar quando alguma coisa não sair como ela planejou. Porque quanto mais é dado, mais é requerido. E na questão judaica aqui, eles trouxeram uma outra visão. Foram hostis com os gentios. E Deus não nos chamou para essa hostilidade. Nós não precisamos ser hostis com as pessoas. Por isso que Deus quebrou, derrubou essa separação. Imagina se Deus tivesse colocado um critério de salvação pela quantidade de dons. Ou por quanto mais dom tem, mais salvo você está. Ou por qual melhor é o seu dom, mais bem colocado você estava. Essa questão é uma questão humana. É bem certo que não podemos ser hipócritas, que nós, por exemplo, não vamos chamar uma pessoa para pregar em nossos congressos que não tem um conhecimento apurado e profundo, muitas das vezes, das Escrituras, um grande homem de Deus, por exemplo. É óbvio que vamos chamar uma pessoa com essas capacitações. Mas isso não quer dizer que ela é melhor ou está num patamar de salvação melhor do que alguém. Porque se fosse dessa maneira, estaríamos perdidos. E até nisso, o nosso Deus é maravilhoso. Quanto mais você vai, menor você tem que ser. Lembra do que ele disse? Quem quer ser o maior no reino do céu tem que ser o menor aqui. Então não podemos ser hostis com as pessoas. Subtópico 4. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. A parte B do versículo 15 da carta aos Efésios. Olha lá o que diz lá. Para criar em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse. Não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Bendito seja o nome do Senhor. Então Cristo desfez a inimizade entre os homens. Agora eu preciso, pelo poder da palavra de Deus, entender que aquela pessoa que muitas das vezes, culturalmente, ou fisicamente, ou de maneira que se expressa, às vezes eu não concordo com ela, mas eu preciso entender que ela também faz parte do corpo. A inimizade foi desfeita. E toda vez por conta do pecado, que essa inimizade, porque é difícil a nossa relação e nós não podemos dizer que não. É difícil a nossa relação do dia a dia uns com os outros. Muitas das vezes é complicado algumas coisas que acontecem. Mas precisamos entender que o nosso Deus, ele desfez a inimizade entre ele e Deus, entre nós e Deus e entre nós e os nossos irmãos. Fomos reconciliados com Deus para uma nova vida. Não estamos mais em práticas antigas, estamos em práticas de novidade de vida, reconciliados com nossos irmãos e com Deus. Síntese do tópico. A obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Então Cristo desfez a inimizade entre os homens. Glorificado seja o nome do Senhor. Em Gálatas, a gente vai ver que Paulo, ali quando ele está com Barnabé, ele chega ali no capítulo, acredito que no capítulo 1, no final do capítulo 1, vai contar essa história, que Pedro está ali sentado com algumas pessoas. Mas daqui a pouco, quando chegam os judeus, Pedro se afasta daqueles que eram gentios e vai ficar com os judeus. Paulo, então, ele olha aquilo e Paulo olha para Pedro e diz assim: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, como pode querer que o gentil viva como judeu? Ou seja, Paulo mostra para Pedro: você está num conceito de hipocrisia. Quando as pessoas que da lei não chegam, você se aceita com ele, mas quando os da lei chegam, você se afasta.
Então essa era uma conduta que não agradava. Paulo ali está desconstruindo algumas religiosidades que ainda estavam dentro das práticas e do coração de Pedro. Então Deus desfez a inimizade agora. É claro, como a gente costuma dizer, Deus não quer que eu tenha práticas como práticas mundanas, práticas que não o agradam. Mas Deus não quer que eu me afaste das pessoas, porque afinal, eu preciso ser a luz. Eu que vou ser o porta-voz. Nós que vamos levar a mensagem de Cristo e mostrar para essas pessoas que Cristo nos reconciliou e desfez a inimizade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Segundo tópico, pela paz Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Vamos ler esse versículo aqui, versículo 16 e 17, que diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que longe e aos que estavam perto. Ou seja, fazendo uma nova humanidade num conceito de práticas novas de vida. Fazendo um novo grupo num conceito de práticas em novidade de vida, em práticas que o agradam. Esse é o contexto de uma nova humanidade, uma nova mente, uma nova atitude, uma nova prática, uma nova fala, uma nova leitura, por que não dizer assim? Quantos estão lendo coisas ali que não vão levar a lugar nenhum? Então é uma questão de uma nova humanidade, um novo conceito que desfaça toda e qualquer inimizade. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. É muito bom o comentarista do nosso trimestre trazer esse tema, o conceito bíblico de paz, porque há vários conceitos de paz por aí. No mundo mesmo tem muito tipo de conceito de paz aí, paz para todo tipo. E muitas pessoas, na forma relativizada de dizer, interpretam paz com muitas maneiras. Mas e a paz bíblica? O que é a paz bíblica? E é essa que nos importa, é a paz que o Senhor nos ensinou. Vamos ler aqui. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, como está em Atos 24, 2, 3. No fim de um conflito, Lucas 14, 32, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual, conforme está em Gálatas 5, 22. Então esse é o conceito de paz bíblico, que traz boas relações, que traz o fim de um conflito, que traz tranquilidade e que traz qualidade espiritual. Tá? As referências estão aqui. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Uma paz literal, uma paz abrangente, não uma paz com acepção de pessoas. É muito fácil eu dizer que tenho paz com todo mundo, mas eu tenho paz só com as pessoas que eu gosto. Eu tenho paz só com o meu grupo de WhatsApp. Eu tenho paz só com aquela pessoa, aquele grupo de pessoas ali, porque eles não me confrontam, eles não trazem pensamento que é contrário ao que eu acredito, eles andam direitinho como eu quero, então eu tenho paz com eles. Aí aqueles ali são diferentes, eu não consigo ter paz. Não. E a Bíblia diz assim em Hebreus: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa paz é com todos, mas essa paz tem que ser a paz bíblica. É a paz que não gera conflitos, é a paz que traz tranquilidade. É essa paz. Talvez você pense, mas irmão, mas não gera conflito? É claro que de uma certa forma a mensagem já traz um conflito interior. A mensagem traz um conflito de pensamento. Mas o conflito que ele está dizendo é aquela paz que não vai gerar um conflito leviano, um conflito de briga, um conflito que vai tirar a pessoa do seu estado normal, um conflito de tentar fazer um ambiente hostil, um conflito de trazer inveja, de trazer coisas levianas. Não é esse tipo de conflito. Porque de uma certa forma o Evangelho já nos confronta. Ele traz um conflito interior, dia após dia, mas é um conflito saudável, um conflito sadio. E ainda também a paz bíblica, ela nos traz qualidade espiritual. A paz bíblica sempre tem esse objetivo crescente e bom para a nossa vida. Boas relações, não traz conflitos ruins e uma tranquilidade e qualidade espiritual. Olha só. Vamos ler aqui o que está escrito em Lucas 14, 32, quanto a conflito. Olha lá. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 32. Olha o que diz o evangelista aqui.
De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Olha aí, sempre pregando a paz, sempre trazendo o conceito de paz. Esse é o conceito bíblico de paz, ou seja, não somente com quem eu gosto, não somente com quem está comigo, mas com todos. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Ele diz no texto, no versículo 14, o qual é a nossa paz, e de ambos os povos fez um derribando a parede que estava no meio. Então, ele não é apenas o autor da paz, ele é a própria paz. Ele é a própria paz, o nosso Senhor. E Paulo vai dizer na mesma carta aos Efésios, no capítulo 5, assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como Cristo andou e vos amou. Então, se ele é a nossa paz, nós precisamos também pregar a paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus e entre judeus e gentios. Agora, o único povo em Cristo Jesus. Então, Cristo é o motivo da nossa paz. Então, sempre lembrar disso. Deu um problema, alguma coisa, lembrar que Cristo é a nossa paz. Cristo, Ele nos traz esse conceito de paz. Então, quando a gente tem aquelas dificuldades dentro da congregação ou diante de alguns irmãos, lembrarmos que Cristo é o motivo da nossa paz. Lembra do texto de Hebreus? Ele vai dizer assim, deixando todo embaraço e o pecado que estão de perto que nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando eu estou olhando para Cristo, quando eu estou vivenciando as coisas de Cristo, quando eu estou com os olhos fitos em Jesus Cristo, eu vou sempre lembrar que Ele é o motivo da minha paz. E quando alguma coisa sair do meu controle, o Espírito Santo vai me trazer essa lembrança. Glorificado seja o nome do Senhor. Afinal, Cristo fez um novo homem. E um novo homem que prega paz. Um novo homem que vive paz. A paz bíblica, mas um novo homem da paz. Terceiro subtópico. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, a nova humanidade formada pela paz. Se éramos no mundo praticando todas aquelas coisas que não agradavam a Deus, instigando brigas, conflito, aqui é diferente. Aqui eu não sou um semeador de contenda, mas um semeador de boas palavras. Eu não sou um semeador de briga, mas sou um semeador do Evangelho, das boas novas. E é por isso que em Cristo nós podemos. Ele diz assim que sem mim nada podeis fazer. Mas aquele que está nele, e ele está nele, esse pode fazer tudo. Não é assim? Então por isso que precisamos estar em Cristo, para termos essas atitudes que vão o agradar. Para expressar um homem novo em paz, somente estando em Cristo. Quando eu não estou em Cristo, ou quando eu não estou no processo que chamamos de santificação, ou quando eu não estou ali aprendendo cada vez mais da palavra de Deus, cada vez mais se torna difícil praticar essa paz, porque o velho Adão volta, a velha natureza volta a imperar e a tomar a frente das minhas atitudes, dos meus braços, das minhas mãos, das minhas pernas, da minha mente, e eu não consigo praticar mais a paz. E começo a ser um semeador de contenda. Mas aqui o texto está nos ensinando que Cristo nos reconciliou. Ele nos reconciliou com Deus. Então, se Ele me reconciliou com Deus, o meu Deus, que é a própria paz, vai me ensinar a ter paz com os meus irmãos. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo. E por meio de Cristo, a partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Ou seja, não tem mais um povo separado. Surgiu a igreja, a nova humanidade. E a igreja agora não é de judeu e não é de gentil. Não é de gentil e não é de judeu. Não é de branco, não é de preto. Não é de japonês, não é de italiano. Não é de inglês, não é de brasileiro. Não é de uma placa denominacional e não é de uma outra placa denominacional. A igreja é de Cristo. E sendo de Cristo, Ele derrubou a parede que dividia. Então a igreja agora é de todos. Então ela não é só do branco, ela também é do negro. Ela não é só do negro, ela também é do pardo. Ela não é só do pardo, ela também é do japonês. Ela não é só do japonês, ela também é do italiano.
Ele agora que aceitou a Jesus se tornou, não é mais estrangeiro, não é mais forasteiro, é concidadão dos santos da família de Deus. Então agora é igreja também, ou seja, está aberto o caminho para todo aquele. A parede foi derrubada, então todo aquele agora que quer ser igreja, ele é bem-vindo e ele se torna igreja, porque não tem mais circuncisão que separa e não tem mais incircuncisão que separa. O que nos separa agora é a nossa própria vontade de querer ou de não querer, como pode dizer o arminiano, ou talvez a forma irresistível de trazer ele para Deus, como diz o calvinista, que diz que pode ser resistida até que Deus a faça irresistível. Mas enfim, deixando as diferenças arminianas e calvinistas de lado, chegamos a um denominador comum, que a igreja, a partir desse ato, ela é uma nova humanidade. Então nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem qualquer um conceito teológico que possa nos separar por algum entendimento, pode nos separar de ser igreja. Afinal, a Bíblia deixou bem claro, e ele coloca lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então, essa é a igreja eleita. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoa desfeita, a etnia e a classe social desaparece, como eu falei agora. Então agora de ambos os povos fez um. Então eu estou aqui no Brasil adorando a Deus, mas outros podem estar adorando a Deus lá na Austrália e outro na Ásia, porque o cristianismo é extraordinário. Uniu os povos e de ambos os povos fez um para a glória de Deus. Finalizo esse tópico dizendo: a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Então, a igreja espiritual viva, ela está unida. Então, se eu sou igreja aqui no Brasil, o camarada é igreja lá no Japão, estamos unidos num só propósito. Então, Cristo, pela paz, ele uniu, ele unificou, mas unificou o propósito de ser igreja. Porque tem outros tipos de unificação e de união ou de falsa paz que parece ser, mas não é. Como, por exemplo, algumas junções ecumênicas com princípios ou com objetivos partidários. Aqui nós não estamos tratando disso, aqui nós estamos tratando na junção espiritual, que de todos os povos ele fez uma igreja. Então, no grande dia da volta dele, se eu sou cristão no Brasil e se eu sou cristão no Japão, quando ele voltar, ambos os povos fez um. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Glória a Deus. Terceiro tópico. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro subtópico. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição, de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Cristo se fez maldição por nós, sem pecado, tomou o nosso lugar ali e se ofertou a Ele mesmo em oferta e sacrifício a Deus, por minha causa e por sua causa. Glória a Deus. Segundo subtópico, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, pela cruz, fomos reconciliados com Cristo. Vamos fazer a leitura da carta aos Colossenses,
no capítulo 1, versículo 20. Vamos fazer a leitura do capítulo 1, versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala aqui. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Glorificado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então fomos reconciliados. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores de Cristo. Agora ele nos reconciliou pela cruz e agora nós somos embaixadores. O que é um embaixador? O embaixador que está num outro país, ele é o embaixador do país tal, que está num outro país. Ele está naquele país, mas não pertence àquele país. Nós somos embaixadores de Cristo, estamos nessa terra, mas não pertencemos a essa terra. Oh glória, estamos como embaixadores de Cristo, mostrando a luz da imagem de Deus. Afinal, fomos reconciliados por essa cruz maravilhosa, pelo sangue. Mas, como todo embaixador, ele volta à sua terra. E estamos aqui aguardando o retorno à nossa terra. Porque sabemos que se a casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O embaixador, somos embaixadores. Eu sou embaixador aqui, você é embaixador aí, ou embaixadora. Mas todo embaixador volta à sua casa e estamos aqui aguardando o nosso mestre nos chamar para a nossa morada celestial. Glória a Deus. Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre homens e Deus. Essa inimizade tinha. O plano de reconciliação começa lá, quando a gente vai ler a escritura no Gênesis até Apocalipse, é para trazer de novo o homem nessa reconciliação vertical. Então ele começa aí, recai na vertical. No versículo 14 o destaque era a inimizade horizontal. Vamos recapitular o versículo 14. Ele é a nossa paz, e de ambos os povos fez um, derribando o muro que estava no meio. Ou seja, agora a reconciliação também é na horizontal. Por isso que quando eu vou ler na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós temos que dar a nossa pelos nossos irmãos. Então, essa reconciliação foi na vertical, mas também precisa ser na horizontal. Glorificado seja o nome do Senhor. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Então, essas duas inimizades foram desfeitas. Olha lá o que diz aqui. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Oh glória! Então, pela cruz fomos reconciliados em um novo corpo, trazendo em duas vertentes, vertical e também horizontal. Não adianta eu dizer, um texto bíblico vai dizer assim: como pode dizer a Deus que ama que não vê, mas o irmão que vê não ama? Não adianta. Então tem que fazer essa, mas também tem que fazer essa. Eu tenho que estar reconciliado na vertical, mas preciso estar reconciliado na horizontal. Glorificado seja o nome do Senhor. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. O ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a Igreja, a nova família de Deus. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 19 do capítulo 2, agora não é mais estrangeiro nem forasteiro, mas é concidadão dos santos da família de Deus. Oh glória a Deus, aleluia. Agora somos herdeiros, somos reconciliados com Deus por meio da morte
de Cristo na cruz. E concluindo aqui, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, se na última lição aprendemos quem éramos, a nossa condição como gentios sem Deus, agora aprendemos que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Ele desfez a inimizade naquela cruz. Ele nos fez um novo homem para pregar a paz. E ele nos mostra aqui também que pela cruz fomos reconciliados com Deus e também com os homens. E eu finalizo esse tema e essa aula dizendo 2 textos para o nosso coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a reconciliação na vertical. É Deus arquitetando o plano para trazer o homem de volta a ele. Agora, quando eu vou na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, é a reconciliação na horizontal, que ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós temos que dar a nossa pelos nossos irmãos. E que nós possamos continuar pela incumbência, né? É claro, e pela incumbência, é claro, e pelas ações constantes do Espírito Santo em nossa vida, nos reconciliar cada vez mais com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Glória a Deus. Se você gostou dessa aula aí, deixa o seu like aí, deixa também seu comentário, deixa também sua sugestão aí. E eu te aguardo na próxima aula, se Deus quiser. Deus te abençoe grandemente, ricamente e poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus.